Jean. Oi. Bom, nós passamos agora à coletiva de imprensa do Comitê de Combate ao Covid-19 aqui de Erechim. Estão na mesa alguns membros, o Dr. Celso Lago, diretor técnico do Hospital Santa Terezinha, a enfermeira Luciana Grandene, chefe do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, o Dr. Vanderlei Madaloso, infectologista, e também o secretário de Saúde, o Sr. Dércio Nonemacher. Passo à primeira pergunta, que vem da senhora Sandra, da TV Erechim, para o Dr. Vanderlei Madaloso. Exames realizados em laboratórios diferentes pode alterar o resultado? Explique a janela epidemiológica. Eu vou só tirar. Eu trouxe aqueles papéis só para... Trouxe... Só tu entrega daí para o pessoal, daí não sei se... Ó, tu passou mais aqui para mim, olha isso. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu trouxe até um papel aqui, um gráfico, que ele simplifica bem como funciona os exames. Hoje nós temos dois tipos de exames que podem fazer o diagnóstico do Covid-19. Nós temos um exame de PCR, que a gente chama de exame padrão ouro, ou seja, o exame melhor que tem para fazer, só que ele tem uma peculiaridade que ele tem que ser feito do primeiro dia dos sintomas até no máximo sétimo dia. A partir do 7º, 8º dia, estendendo até o 9º dia, que seria o mais correto, nós temos o que a gente chama do teste sorológico, seriam os testes rápidos. Tá? O PCR, para quem não sabe, ele é um exame que é coletado o material diretamente da fossa nasal, ou seja, de dentro do nariz e da garganta. E o teste rápido é um teste que é feito com uma gota de sangue. Então, basicamente, isso é primeiro para entender a diferença de um teste e do outro. O que aconteceu, o que pode acontecer? Se você fizer a coleta do material do nariz e da região da boca após o 7º dia, nós vamos ter um exame possivelmente, mesmo que a pessoa seja contaminada pelo Covid, a gente chama de falso negativo. Ou seja, como você passou o período da coleta do exame correto, ou seja, do 1º ao 7º dia, possivelmente esse exame vai dar negativo. Aí que entra, desculpe, aí que entra a utilização do teste rápido. O teste rápido, ele vai medir se o paciente, no caso suspeito, ele já criou, ele desenvolveu anticorpos, ou seja, uma defesa natural do organismo dele contra esse vírus. Esse vírus é um vírus novo, um vírus que nunca se tinha contato com ele, então nenhuma pessoa no mundo tinha anticorpo, ou seja, uma proteção contra ele. O PCR, o primeiro teste que é feito, ele vai direto no vírus. Quando o vírus entra no nosso organismo demora alguns dias, esses 8, 9 dias, para desenvolver uma defesa natural dele. E esse exame, o teste rápido, ele busca esse anticorpo. Então, se nós fizermos o teste rápido nos primeiros dias da doença, o teste rápido vai dar negativo. Por quê? Porque eu não tenho ainda o anticorpo desenvolvido. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar com os dois testes. Se tu me pedir um teste diferente do outro, de laboratórios diferentes, pode dar diferença de resultado? Acredito eu que não, desde que sejam obedecidos esses dias que eu estou falando, essa diferença de dias e coleta no momento certo. Pergunta do Leandro Zanotto, da TV Bom Dia. Erechim recebeu 500 comprimidos de cloroquina. Esse medicamento já foi testado em algum paciente em Erechim? E qual a opinião médica sobre o uso deste medicamento para combater o Covid-19? Aberto para a mesa. Então, eu vou responder. Eu acho que esse medicamento, existem alguns trabalhos sendo feitos, mas realmente não foi comprovado ainda que a sua eficiência na sua totalidade. Então, é um trabalho experimental, segundo o que eu tenho conhecimento. Então, eu acho que, de repente, esse momento se inventam medicações aí, diferentes. Quer dizer, não existe nada comprovado ainda. Trabalhos randomizados não têm confirmado a eficiência. Então, existem muitas diferenças entre alguns centros de tratamento no mundo todo que estão usando e outros não estão usando, porque ainda não existe uma confirmação científica. Mas o Vanderlei podia falar um pouco melhor sobre isso. Eu acho que a bola da vez aí é a discussão do uso da cloroquina ou não.
existem inúmeros trabalhos, como o Dr. Dércio falou, que ainda não oficializam o uso dele, como ele se fosse eficaz, e existem alguns trabalhos que orientam isso, né? Mas tudo trabalho muito vago. Eu acho que aqui a gente vai ser repetitivo muitas vezes em dizer que, como é uma doença nova, a gente não tem muitos dados ainda, a gente não tem muitos experimentos para a gente poder afirmar com certeza alguma coisa. Um remédio hoje, para tu colocar ele no mercado, para ele ser disponível, para tu ver eficácia, tu tem que fazer testes, tu tem que testar ele in vitro, ou seja, em laboratório, tu vai ter que testar ele em animais, e depois tu vai testar ele em humanos e ainda esperar um tempo para ver qual é os efeitos colaterais dele. A gente não tem tempo para isso. A pandemia está aí, eu não posso esperar 1 ano e meio, 2, até sair os estudos para poder usar uma medicação. Eu que estou lendo bastante isso, acho que de todos os protocolos que surgiram e sugerindo algumas medicações, o da cloroquina ainda é o que mais nos alenta a tentar usar como tratamento para o Covid. Eu sei que existem inúmeros questionamentos, existem inúmeros efeitos colaterais que essa medicação pode acarretar, mas eu acho que num momento de crise, num momento de pandemia, nós aqui ainda, não estamos tendo, mas em São Paulo a gente vê UTIs lotadas já por causa do Covid, a gente tem que ter alguma tentativa, e eu acho que a cloroquina nesse ponto ainda é o melhor. Tu vai me dizer, ela é eficaz, vai dar, a gente não tem certeza disso, vai demorar para a gente saber isso, mas eu acho que dos protocolos que foram lançados, a cloroquina ainda pode ser usada. Eu tenho ela como alguns critérios para usar. Eu acho que em pacientes internados ela tem uma ideia de ser usada. Nós vamos usar isso, a gente tem os protocolos dos hospitais. Agora, em pacientes ambulatoriais, ou seja, pacientes que não precisam estar internados, eu discuto muito, eu acho que não há necessidade de usar. Mas eu acho ainda a cloroquina, ela está muito divulgada, ela está muito estudada, tem inúmeros estudos que dizem que ela não é eficaz, que o efeito colateral dela seria muito maior do que o benefício, mas contrapondo isso, tem muita gente que acha que ainda ela é, no momento de tudo que foi estudado, a que não seja mais tranquila para usar, mas que teria um efeito um pouquinho melhor sobre a doença. Pergunta do Leandro. Só para complementar, o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina, ela é associada junto com a azitromicina, né, e com o zinco, né? Existem alguns trabalhos em relação a isso. Porque diz que o zinco é um elemento que evita o desenvolvimento do vírus, né? Então, são trabalhos que precisam ser comprovados ainda, né? Porque, inclusive, a hidroxicloroquina, ela dá muito efeito colateral, inclusive arritmias cardíacas. Por isso que não se recomenda que se faça em casa. Se tiver que fazer, vão fazer nos hospitais, né, Vanderlei? Porque daí você tem um controle. Ele está monitorado, ele está, né, ligado no eletrocardiograma, aquela coisa toda, né? Então, fica mais seguro para você usar isso, né? Mas realmente ainda não existe um trabalho milagroso. Por exemplo, nós tivemos um trabalho recente feito em Manaus, né, em torno de 62 pacientes, parece que não adiantou nada. E tem outros trabalhos que dizem que é muito bom, então a gente não sabe também, né? Mas no uso, na dúvida, né, se você não tem o que usar, vamos usar, tá entendendo? Se mal não fizer, e estiver controlado bem, eu acho que pode até... eu acho até, né, se complementando, até o Ministério da Saúde, né, enviou um protocolo das doses, como é que tu usaria, quantos dias. Então, se vem uma orientação do Ministério que você poderia usar em alguns casos, eu acho que não tem por que a gente não usar, né? Pergunta do Leandro Zanotto, Jornal Bom Dia. Sobre a sequência da campanha de vacinação no município, quem serão os próximos e o sistema drive-thru será novamente utilizado? Se sim, vai ter alterações nesse sistema? Isso eu vou responder. É o seguinte, eu preciso passar uns dados para todos os senhores. Dizer o seguinte, que o município de Erechim, ele já vacinou 14.828 pessoas, até ontem. E nós temos ainda agora, na próxima etapa, que começa a semana que vem, existem algumas doses ainda nas unidades básicas de saúde. Quem não fez e tem acima de 60 anos, pode procurar as unidades que ainda têm essa vacina. Mas a próxima fase dela, nós vamos fazer para quem tem os portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais,
profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade em adolescentes de 14 a 21 com medidas socioeducativas, os motoristas, os profissionais do transporte coletivo e trabalhadores portuários e população indígena. Essa é a nova fase. Assim, a grande novidade agora é a respeito da vacina para os motoristas. Eles têm que apresentar a carteira C, D ou E para poder ser liberada a vacina. Então, essa é uma novidade, não sabemos realmente quantos motoristas não vão ter que vacinar. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que tem que ser feita, porque eles também estão andando muito pelo Brasil todo, e, de repente, daqui 60 dias, pode estourar essa gripe, ele não fez a vacina, e você vai achar essa fase gripal realmente do Covid ou é da influenza. Então, para criar menos confusão e menos dificuldade diagnóstica, então é interessante que todos os motoristas com essas peculiaridades façam a vacina. Pergunta da Cris Roden, do Atmosfera Online. Quantos exames, testes, Erechim tem disponível hoje para quantas pessoas com sintomas? Serão realizados mais testes ou quando esses testes vão ser feitos? Bom, nós entendemos que nós temos um certo número, né, que está chegando, porque, na verdade, a dificuldade não chegou nada até agora, né, Vanderlei? Não, então, assim, a gente comprou, mas nós não recebemos, que tem falta no mercado desses testes rápidos, né? Inclusive, o prefeito determinou ontem, vai comprar mais 1.000 testes. Mas, de qualquer maneira, assim, nós não temos nada até o momento, né? E como a gente sabe que daqui para frente é uma incógnita como é que vai ser, né? Então, a gente está aguardando o mais rápido possível que cheguem esses testes, e aí vai ser coordenado pelo Vanderlei, pela equipe, porque, na verdade, não é todo mundo que tem indicação de fazer esse exame. Quem tiver indicação, gostaria que o Vanderlei até dissesse. Bom, os testes rápidos, até para a gente entrar um pouquinho no assunto, ele foi um teste que, no momento que se comentou de fazer os testes rápidos, se achou que eles ajudariam muito na parte da investigação, no diagnóstico dos pacientes. E mais adiante, se usando esses testes, se notou que, na realidade, para fazer o diagnóstico, como eu comentei aí no início, ele precisa de 10 dias o paciente doente, e às vezes tu não vai ter esse tempo para fazer o diagnóstico. Então, o teste rápido ele vai ser usado basicamente nos funcionários da saúde, o pessoal de frente, os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né, o pessoal da segurança, e em algum caso ele vai poder ser usado para diagnóstico, principalmente para tu saber se a pessoa que de repente teve contato com algum outro paciente, que teve uma situação que possa a gente desconfiar que essa paciente possa ter tido o Covid, e nós vamos fazer esse teste daí. Eu estava falando com a Luciana no início, acho importante a gente falar um pouquinho do teste rápido, que deu uma certa confusão aí, como é que alguns pacientes a gente teve um teste, o PCR negativo, e o teste rápido veio positivo. Como eu comentei no início, foi coletado fora do período, né, o PCR, então o teste rápido, só que nós temos uma dificuldade, a gente tem teste rápido vindo de qualquer região que a gente não sabe nem a origem, às vezes, desse importado de alguns países. Então existem alguns testes rápidos que a gente ainda não tem a validade da Anvisa, ou seja, a Anvisa não liberou eles ainda para a gente usar. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ter um paciente, aquele paciente teve, mas não tem o exame. Na realidade, o exame ainda não foi confirmado, não foi liberado como positivo, porque ele foi feito com um teste que ainda não está liberado pela Anvisa. A gente não tem como afirmar um exame dar positivo de um exame de um teste que até então a gente não tem certeza de onde ele veio, e sem a liberação da Anvisa daí. Isso. O teste, como eu falei no início ali do teste rápido, ele vai marcar o anticorpo, né? Então, o que é o anticorpo? Ele vai nos dizer se essa pessoa que teve contato com o vírus ou não desenvolveu o anticorpo. Se o anticorpo, que a gente chama de IgG, tá? Ele vier positivo, eu posso afirmar que essa pessoa teve contato com o Covid. E se ele tiver somente esse IgG positivo, teoricamente ele já pode voltar a trabalhar. Se ele vier com IgG e o IgM, é uma sopa de letrinhas, eu sempre digo, esse paciente, além de ter feito o anticorpo, ele tem ainda a doença em atividade.
Então, essa pessoa não pode, ela tem que continuar ainda em isolamento até completar os 14 dias. Então, são técnicas laboratoriais ali que, quando for interpretado, vai ter que ter muito cuidado, né? Não é só fazer o exame, vai dar positivo ou negativo. Tu vai ter que avaliar essas duas questões para ver se esse paciente vai ser liberado ou não para voltar à vida normal. Pergunta da Cris Roden, do Atmosfera Online, para o Dr. Celso Lago. Na avaliação médica, os hospitais estão preparados para receber muitos pacientes? Falo pelo Hospital Santa Terezinha. A minha resposta é sim. Nós temos 16 leitos de UTI prontos, aptos, 45 ventiladores, todos os monitores para monitorar pressão arterial, monitorização cardíaca, monitorização ventilatória, monitorização de temperatura. Todas as camas dispõem de uma balança, são camas novas, muitos respiradores são novos. Inicialmente, nós deixamos 5 leitos separados, mas existe mais 11 que podem ser utilizados na necessidade. Dispomos de 100 pessoas por dia à disposição para o atendimento de serviço Covid, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Dispomos de tomografia 24 horas, laboratório 24 horas. Os treinamentos que já começaram há mais de um mês e são feitos de forma diária para diferentes equipes, continuam sendo realizados com diversas formas de treinamento, desde o treinamento do que é essa doença, até o treinamento de o uso de EPIs. Dispomos de quantidade suficiente de EPIs. Para citar um exemplo, um paciente com suspeita de Covid, ele consome 40 aventais por dia. Para isso, o hospital se preparou, houve compra de material do tecido, o Instituto Federal, numa parceria, está cortando e montando esses aventais. Muitas empresas privadas também receberam material e estão colaborando e estão cortando. E todos os dias tem chegado material, máscaras, luvas, aventais, propés, toucas, a máscara facial. Então, nós estamos nos preparando para 4 meses de suporte de estoque de EPIs. Então, eu penso que a população pode ficar tranquila em relação a isso, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de EPI. Só complementando, como eu trabalho também ao Santa, mas trabalho junto ao Caridade também, o Hospital de Caridade também ele fez uma estrutura, a gente montou uma estrutura lá, eu que faço parte do controle de infecção, junto com a direção técnica e a direção do hospital. Nós também isolamos uma ala inteira, onde a gente tem os quartos isolados, ou seja, cada paciente, se precisar ficar internado, ele vai estar no seu quarto isolado, sem companhia, vamos dizer assim, de um outro paciente. Tem uma UTI formada, criada só para receber Covid também, além da UTI normal do hospital, 6 leitos, temos mais a UTI Covid. Tem um fluxo todo feito pela entrada pelo pronto-socorro, que nem o Dr. Lago falou, tem um sistema de laboratório 24 horas, serviço de tomografia 24 horas. Eu acho que quando eu trabalho nos 2 hospitais, eu posso dizer assim, os hospitais se prepararam para receber os pacientes. O que eu falei na primeira entrevista coletiva é que a gente se preparou para receber pacientes. Agora, se a gente receber 200, 300 pacientes, nós não vamos ter estrutura. Né? Não é nossa. São Paulo, ontem, primeira UTI de um hospital público cheio, 100% de ocupação. E eles com 1.000 e poucos, quase 2.000 leitos de UTI. Então, nós vamos ter que ver daqui para frente como vai se comportar a pandemia. Eu acho que, num primeiro momento, nós estamos bem estruturados. Mas isso vai depender, claro, do número de pacientes que vão chegar até o hospital. Complementar que o Santa Terezinha dispõe também de uma unidade fechada com 22 leitos específicos para o recebimento desses pacientes. Obrigado. Para conhecimento, a TV Câmara disponibilizou imagens das estruturas dos 2 hospitais. Pergunta do Rodrigo Finardi. Os médicos concordam com a flexibilização do decreto? Esse é um ponto
muito complicado, né? De qualquer maneira, assim, os médicos também os médicos são os que estão na linha de frente para enfrentar essa pandemia, né? Nós achamos que nós médicos achamos que tudo aquilo que nós fizemos até então, a quarentena, essa coisa toda, e eu acho que é uma coisa exatamente necessária, porque senão nós teríamos um alastramento da doença. De qualquer maneira, nunca podemos, digamos assim, abandonar esse cuidado. Por isso que nós, do comitê, inclusive liberamos ontem, na última reunião de segunda-feira, a gente deu autorização para o prefeito para começar a liberar gradativamente. Mas nada que, de repente, mude as orientações ou os casos, né, a gente tem que voltar a entrar em quarentena. Mas eu acho, assim, que os médicos, respondendo a pergunta específica, eles concordam, muitos concordam com o isolamento, com a quarentena, mas eles também sabem, por outro lado, que a vida continua, né, entendeu? E eu acho que nós não podemos também deixar as empresas sempre fechadas, as indústrias fechadas, o comércio fechado, e aí como é que vai ficar, né? Aí nós entramos num outro setor muito mais complicado, que é a falta de condições econômicas para tocar o país, né, e o Estado e o próprio município. Essa é a minha opinião. O senhor Celso lá pode dar uma opinião sobre isso. Eu queria fazer um comentário em relação às cirurgias eletivas no Santa Terezinha. Elas estão suspensas até o fim deste mês, dia 30. Obviamente, as cirurgias de emergência estamos recebendo, assim como as cirurgias do câncer. Essas estão disponibilizadas. Mas trabalhamos com a possibilidade, a longo prazo, de até setembro, as cirurgias eletivas ainda poderem estar suspensas. Mas isso tudo pode mudar a partir de 1º de maio, 15 de maio, 31 de maio. Mas, no momento, então, para avisar a comunidade que as cirurgias eletivas estão suspensas com possibilidade de prolongamento. Mas as emergências e câncer estão abertas. Ok. Deixa eu só... Por favor, doutor. Se tu pedir opinião no infectologista, ele vai dizer que o isolamento social seria o correto, né? De gente, mas a gente tem isso que o doutor Décio falou bem correto. A gente tem que ter uma visão mais ampla um pouco, né? Eu acho que por todas as medidas, por tudo que a gente passou, a gente ouviu, né? Eu acho muito mais o prefeito, né? De por que está fechado e coisa, a gente diz aquela corneta toda, né? Eu acho que nós chegamos a um ponto aqui em Erechim que a gente conseguiu, não digo controlar, porque a gente nunca vai controlar a doença, mas se manter estável. E tu mantendo essa estabilidade por um tempo muito longo, tu tem a possibilidade de abrir um pouquinho o teu horizonte, o teu campo de visão. Então, eu acho que essa abertura gradual do comércio, dos locais de trabalho das pessoas, eu acho que é válido. Eu acho que a gente pode pensar, tanto é que foi feito, de começar a fazer isso. Mas lembrando que nunca a gente pode relaxar, né? Então, todas aquelas medidas que a gente falou lá no início de março, lá pelo dia 17, 18, que a pandemia estava chegando, que a gente tem que ter muito cuidado, tem que se manter. Eu acho que não por abertura a gente relaxar nas medidas gerais, porque nós vamos voltar, daqui a 5, 10 dias nós vamos fechar tudo de novo. Então, eu acho que tem que ter aquilo que foi falado muitas vezes, o bom senso da população, né? Eu estou voltando a trabalhar, mas quando eu voltar eu vou ter o cuidado. Mas respondendo bem objetivamente, eu acho que, num primeiro momento, dá para a gente concordar com a maneira que está sendo feita essa abertura do comércio e das indústrias. Pergunta do Leno Bueno, do portal RS Agora. Os idosos no interior ainda estão sem serem vacinados, pois muitos estão assustados de vir para a cidade devido ao medo que muitos meios de comunicação estão espalhando. Como será feito com esses grupos? Pois era para ter um efetivo que iria até esses locais fazer as doses. Bom, eu vou responder essa pergunta pelo seguinte: nós, no interior nós temos unidades. Nós temos Jaguareté, Capoeira, nós temos unidades que eles podem ir lá e fazer a sua vacina. Eu não tenho conhecimento disso, não sei se tu tem conhecimento, né? De qualquer maneira, eu acho que continua, porque ele pode ir qualquer hora, ele pode ir na unidade básica de saúde, mesmo que não tenha feito até hoje, né? Mas ele pode fazer até dia 16 de maio, se não me engano, né? Até o dia
31. Até dia 31 de maio, quer dizer, nós temos bastante tempo. Quanto mais cedo ele fizer, melhor para nós e melhor para ele. Está entendendo? Mas eu vou ter que dar uma olhada nisso aí. Na verdade, eu não estou sabendo que o interior não tem gente que falta vacina. Porque, veja bem, a importância desse ano. No ano passado, nós fizemos 5 mil vacinas. 5 mil e pouco. Esse ano fizemos 14 mil. Quer dizer, veja bem como a conscientização está bem maior. Aí alguém me falou do drive-thru, foi isso aí não, antes eu não respondi. Isso não vai ser feito, né, porque não tem mais um componente um número tão grande assim de pessoas para serem vacinadas. E nós temos um tempo hábil para fazer todo mundo. Claro que vamos fazer em setores, mas de acordo com a chegada do número de vacinas, nós vamos estudar nossa estratégia junto com a equipe da saúde. Ok. Pergunta da Sandra TV Erechim. Dr. Dércio, explique o porquê foi escolhido o isolamento horizontal e qual o risco de, em maio ou junho, precisar optar por um novo isolamento. Essa é uma colocação que pode ser pertinente mesmo, né? Quer dizer, nós não liberamos os idosos, né? Pedimos para ficarem em casa e, inclusive, suspenderam as aulas das crianças, né? Por causa exatamente do pico da possibilidade de contaminação. Agora, não quer dizer que nós não tenhamos que voltar a dar um passo atrás de novo, se por acaso tiver manifestações de contaminações ou coisa assim. Mas, até o momento, eu não vejo necessidade de fazer isso. Não sei qual é a opinião. Bem, a princípio, se optou por adotar essa medida pelo surgimento de casos. Nós estamos há pouco mais de um mês do primeiro caso suspeito, e nesse período nós tivemos somente 7 casos positivados. Então, a opção em se fazer esse isolamento inicial foi exatamente para que a gente conseguisse estruturar a rede de saúde para um possível surto dessa doença. Então, nesse período, se optou inicialmente por 15 dias, depois se adotou o decreto estadual, que prolongou até esse momento o isolamento, mas foi numa situação de conter o avanço desses números e podermos estruturar os serviços de saúde. E, como já foi colocado aqui, a qualquer momento pode ser alterado esse quadro com o surgimento de casos. Tendo um boom de casos, provavelmente será efetivada alguma ação de isolamento novamente, ou, se mantendo no quadro atual, a gradativa abertura do comércio e das indústrias. Pergunta da jornalista Najasca Martins, da Rádio Virtual, aberta à mesa. Ontem, o estudo divulgado pelo Estado estimou que o número de infectados no Rio Grande do Sul pode ultrapassar 5 mil, sendo que podem ser pessoas assintomáticas que não buscaram atendimentos em saúde. Gostaria de saber se há alguma projeção nesse sentido para Erechim e se já foram realizados testes em pacientes assintomáticos aqui no município, ou seja, em laboratório particular, pela pessoa ter tido contato com alguém confirmado. Bem, desde meados da semana passada, alguns laboratórios privados iniciaram a testagem, além da testagem realizada por nós via LACEN. O primeiro teste realizado em Erechim foi no dia 12 de março, e até a semana passada era realizado teste somente pela rede pública enviado ao LACEN, que é o Laboratório Central do Estado. Desde a semana passada, então, alguns laboratórios privados passaram a ofertar esse teste, e uma das coisas que nos questionaram já, qualquer um pode chegar a esse local e fazer o teste? Na rede pública e nos hospitais, deve ser obedecido o critério estabelecido pela nota técnica do COE estadual. Então, nós continuaremos seguindo esses critérios para a realização de exames. Na rede privada, qualquer pessoa que achar que esteja contaminada e desejar fazer esse teste, nesses locais está disponível e pode ser realizado. Até ontem, nós tínhamos 54 testes realizados,
e desses 54 testes realizados, havia 47 que foram negativados. Dentre esses que foram realizados, havia pessoas assintomáticas e que, por receio de ter se exposto ao vírus, realizaram esse teste. Só complementando a palavra da Luciana, o teste rápido hoje virou ouro, né? Em todo mundo, tu imagina todo mundo, não é Erechim, não é Rio Grande do Sul, é o Brasil, é todo mundo correndo atrás de teste. Os próprios Estados Unidos se socorreu de 500 mil testes da Coreia. Então, a gente gostaria muito mais de sair testando, até porque eu sou um dos que acredito que tu vai ter uma noção, até para tu definir, às vezes, uma logística de ação, de coisa, testando. Eu tenho que saber como é que está o paciente, como é que está a minha população, para mim ver o que a Universidade Federal de Pelotas está fazendo agora, tentando fazer um estudo de todo o Rio Grande do Sul. Só que o grande problema que o Dr. Décio falou anteriormente é a disponibilidade de exames. A gente não tem exames que tu vai ali no lugar, compra 1.000 exames, 2.000 exames e vão te entregar em 5 dias, 3 dias. Então, nós temos exames comprados há praticamente 20, 30 dias que até agora não chegou. Foram pagos, só que não chegaram. Então, a pergunta da colega é esse. Estão fazendo, a gente gostaria de estar fazendo, a gente não está fazendo porque não tem teste. E os poucos testes que tem, nesse momento, na nossa visão, eles são muito mais úteis tu fazer no profissional da saúde, que está a linha de frente, que está atendendo o paciente, para a gente ver se ele pode continuar ou se ele não está contaminado, tem que afastar, do que a gente fazer esse estudo. Mas se chegar esses exames, possivelmente nós vamos fazer uma testagem maior. Pergunta do Edilon Flores, Rádio Difusão. Bom dia, Dr. Madaloso e os demais integrantes da bancada. O prefeito de Concórdia decretou uso obrigatório de máscaras de proteção para toda a população a partir desta quarta-feira, dia 15. O município de Erechim começou a fazer os testes do vírus, onde apareceu novos casos. Erechim poderá seguir o mesmo caminho se os números de casos continuarem subindo? Eu acho assim, eu, numa entrevista anterior, eu recomendei o uso da máscara e recomendo ainda o uso da máscara. Agora entra aquilo que o prefeito falou anteriormente, isso vai de cada pessoa. Eu vejo, eu já não tenho como obrigar, a minha visão, né, de decretar que tem que ser obrigatório usar. Eu acho que cada pessoa tem que ter o seu bom senso, tem que saber da sua comorbidade, se tem alguma doença, da sua exposição e fazer o uso. Eu continuo afirmando, a máscara ela não vai parar a epidemia, mas ela te dá uma ajuda para você não ser contaminado. Agora, entrar isso de obrigar, de fazer um decreto, isso já é uma coisa mais administrativa, mas que, no meu ver, eu acho que não seria necessário. Eu acho que as pessoas têm que ter o bom senso de saber que a máscara ela vai auxiliar, de alguma maneira, na adquisição ou não do vírus, a contaminação dele. Só para complementar, o Comitê Municipal de Situação de Emergência para o Covid-19 sugeriu ao prefeito que exatamente exigisse isso, né? Nós aconselhamos, inclusive, que toda pessoa que anda na rua, que ela use a máscara. Toda pessoa que entra num estabelecimento, use a máscara. E se ele vai no supermercado e não está com a máscara, uma pessoa da família só, e essa pessoa, se não tiver a máscara, nós sugerimos que a instituição onde ele está adentrando, que forneça a máscara. Está entendendo? Exatamente para não... E os funcionários que têm contato direto com o público, que usem a máscara. Então, todo mundo vai ficar com a máscara. Vai diminuir muito, né, a possibilidade de transmissão da doença de quem é o portador e não sabe. Pergunta do Jason Rizardi, da Rádio Atmosfera. Qual a situação da transmissão comunitária em Erechim? Existe algum relatório de contágio inicial entre os infectados e a progressão futura de novos casos? Bem, atualmente já foi decretada a transmissão comunitária em todo o Brasil. Então, a gente não pode dizer que aqui em Erechim é diferente, né? Nós tivemos a identificação desses casos e, como todo mundo sabe, alguns podem ser assintomáticos e a doença pode estar, sim, circulando no município. Existem alguns métodos de se projetar o que nós teremos, né? No momento, a gente sabe que existem esses casos positivos
e que é provável que o vírus esteja circulando, mas não tem como nós colocarmos isso em número, até por não termos uma ampla testagem disponível. Só complementando, a gente teve os 6 primeiros casos que foram diagnosticados na cidade com focos bem definidos. Tá? Eu acho que são pessoas que vieram de viagem, bem lá no início da doença, depois teve uma outra situação também que houve um contato com alguém sabidamente contaminado, e tem o último caso que surgiu, o 7º caso, entra dentro do que a Luciana falou, que eu acho que houve a gente não, pela investigação até o momento, a gente não achou uma fonte, vamos dizer assim a palavra, de algum contato específico dessa paciente com alguma pessoa sabidamente contaminada pelo Covid. No momento que tu não tem isso, que é uma contaminação, que tu não tem um foco, não tem uma origem, a gente poderia dizer que é uma transmissão comunitária. Eu sempre comparo um pouquinho com a dengue. A dengue a gente tem os casos importados, que são os que vêm de fora e vêm contaminados, e os casos autóctones, que são os casos que são pessoas que não saíram do meio onde eles moram, onde eles vivem e adquiriram. Provavelmente esse último caso, a pessoa não tem histórico de viagem, não tem histórico de contato, não andou fora de Erechim, então possivelmente a contaminação dela seja aqui de dentro por uma pessoa assintomática. Aí sim a gente teria a transmissão comunitária daí. Pergunta... Só complementando, né, com relação a esse último caso, reportando um pouquinho aos 4 últimos casos, desses 4 últimos casos, 3 envolviam uma família. Dessa família, uma pessoa que houve a necessidade de internação e teve sintomas mais acentuados. Uma das pessoas foi assintomática e a outra com sintomas leves. E isso também nos demonstra exatamente o que o Vanderlei acabou de falar, que nesse último caso, a pessoa não tem um contato comprovado de alguém que esteja contaminado. Né? Também é um foco familiar, são 3 pessoas, em que 2 não estão sintomáticas, e essa última apresentou, então, sintomas e o exame positivado. Pergunta do Leno Bueno, do RS Agora. Não acha que desta forma reduzida, que está a frota de ônibus coletivo em Erechim, está propício para o vírus se alastrar mais ainda? As pessoas têm poucas opções de horário para pegar um ônibus e que acaba lotando, até mais da capacidade que deveria ser. Aberto para a mesa. Eu acho que o transporte público sempre é muito discutido, né? A sua importância ou não na contaminação. A gente poderia, em algum momento, como foi, de ter proibido, né? Mas eu acho que como tudo tu vai evoluindo, a gente tem que tentar alguma maneira de facilitar o deslocamento das pessoas. Então, acho que isso passa, principalmente nós, como nós temos uma cidade que não temos o transporte municipal, que é o município que banca o transporte, né? Não tem a empresa própria, eu acho que cabe à autoridade do município fazer a fiscalização. E muito mais ainda o que o prefeito falou, a própria pessoa de fazer isso, né? O próprio município, a própria pessoa que mora na cidade, né? Eu acho que se tu liberar tudo, tu vai ter um risco maior do que está se fazendo agora. Eu até acho que tem que ser gradativamente. Mas eu acho que, além de ser feito gradativamente, tu tem que ter uma maneira de fiscalizar. E eu acho que isso é a parte da população. Acho que a população é importante nisso de fazer. Então, eu acho que da maneira que está sendo feito agora essa liberação, eu ainda, no momento, eu concordo. Como eu digo, amanhã eu posso mudar de opinião. Amanhã não digo, mas daqui 2, 3 dias a gente tem um boom de casos, de repente a gente vai ter que voltar a estaca zero e proibir tudo de novo, né? Eu só queria fazer um adendo em relação a isso. Eu acho muito importante, né, que os idosos continuem em casa. É importante, não podemos dizer, de repente o pessoal começa a se reunir num clube ou coisa assim, durante 10, 15, 20 pessoas. Isso não é recomendável. A gente pede para os idosos ficarem em casa. Além de eles serem os mais suscetíveis a ter as complicações disso,
E também ele pode ter doenças concomitantes da própria idade, diabetes, hipertensão, essas coisas todas que ajudam a piorar o quadro clínico. Então, eu quero fazer uma ênfase especial, que os idosos devem continuar em casa. Tá entendendo? Não sair para a rua. Se tiver filho, tem que ir no supermercado, manda o filho no supermercado, manda outra pessoa no supermercado, com os cuidados esses, né? E fique em casa, porque a gente sabe que ela deu uma esfriada no tempo e a tendência é piorar. Eu até, inclusive, estava lendo hoje de manhã, que disse que tem uma suspeita que nós vamos ficar com 2 anos com esse problema aí. Vai ser complicado, e as zonas frias do Brasil vão ser as mais prejudicadas. Então, o cuidado é importante, exatamente para evitar que se exponha a ter essa doença. Só complementando, eu acho que o transporte público, como o doutor Décio falou, ele teria que ser usado para quem precisa dele, né? O que eu quero dizer precisa? Eu preciso ir trabalhar, eu preciso ir até o mercado, eu preciso ir até a farmácia, eu preciso ir até o banco. Agora, eu usar o transporte público para subir, descer, visitar um, visitar outro, deixa para uma outra oportunidade, liga, fala pelo telefone. Então, na verdade, o transporte público estaria sendo liberado mais para as pessoas que realmente necessitam dele para o seu dia a dia, né? Nós encerramos as perguntas dos colegas da imprensa. Queria deixar aberto para a mesa mais alguma colocação para a população, algo nesse sentido, pessoal? Doutor Celso. Liga o microfone, por favor. Importante, estamos todos nós preocupados com o número de positivo. Mais importante é nós termos os positivos, e vamos ter, nós vamos entrar em contato com os vírus, vai ser crescente essa curva, nós não vamos ser diferente do resto do mundo. O mais importante é que nós estamos tendo casos positivos e não estamos tendo doença grave. Então, a minha observação como médico é que hoje os hospitais estão com os leitos vazios por não termos doentes graves que necessitam de apoio do hospitalar. E isso é uma notícia, no momento, boa. Se o crescente número de casos vai positivando, com certeza nós vamos ter alguns casos que poderão ser graves, né? Mas, até o momento, estamos indo bem. Eu acho exatamente isso, quer dizer, os hospitais hoje e as unidades básicas de saúde estão vazias hoje, pelo medo, sei lá, de qualquer maneira, assim, nós não temos nenhum caso grave ainda, mas poderemos ter. O que eu quero tranquilizar toda a população erichinense e dizer o seguinte, que os hospitais estão aptos para atender toda a demanda, nós estamos preparados para isso. Né? Então, eu acho que temos grupos de profissionais treinados, multiprofissionais, essa coisa toda, né, que nós precisamos na equipe. Então, eu acho que tanto Santa Teresinha quanto Caridade estão muito bem equipados, muito bem preparados para fazer frente a isso. Agora, vamos aguardar a evolução disso, evidente. Né? Hoje nós estamos até satisfeitos por ter restringido a liberdade de ir e vir, né, porque hoje nós temos uma cidade que realmente não tem nenhum caso complicado. Né? Tem alguns casos, talvez, de contaminação, digamos, comunitária, mas nada que nos preocupe. Tanto é verdade que não tem nenhum desses aí está internado. Né? Eu vou na minha manifestação na mesma linha do Dr. Lago e do Dr. Décio, que eu acho que o número é o que menos importa. Se nós tiver 300, 400 mil pessoas infectadas, a natureza vai fazer isso. Não adianta a gente ir contra ela. Mas eu acho que o mais importante é isso. Nós não tivemos um paciente que ficou em UTI, nós não tivemos uma perda ainda até o momento. Vai ter, possivelmente vamos ter alguma coisa, eu acho. Mas eu acho que num plano geral de um mês e pouco de início, a gente está nessa situação, só nos traz, pelo menos nesse momento, uma alegria muito grande. E manter os cuidados básicos, higiene das mãos, evitar aglomerações, manter os ambientes arejados, limpar superfícies e, se possível, sempre que sair, use a máscara. Tá certo, a gente encerra aqui então a coletiva do Comitê Municipal de Combate ao Covid-19. Agradeço também para quem acompanhou até aqui pela TV Câmara essas duas coletivas de imprensa.